Alô! Como é que é? Então, como é que está? Então, Tudo como é que bem? estás? Sim, gratidão pelo convite para estarmos aqui a conversar um bocadinho hoje, neste dia tão chuvoso, pelo menos aqui por baixo. Super, sim. Ah, aqui também. Fomos à água reabastecer, temos uma carga em cima, Boa, mas deu para boa, curtir. boa. Então, hoje será para conversarmos um bocadinho sobre cristais, não é, João? Sim, vamos falar aí um pouco sobre cristais. Vou dar aqui uma abertura e depois pego aqui na listinha de perguntas e assim vamos trabalhando para também o pessoal perceber a ligação entre os cristais, o trabalho que tu fazes, o efeito que isso tem. Dentro da codificação dos cristais, a geometria sagrada empregada nos cristais e na posição dos cristais e toda essa energia que tu acabas com todo o carinho, com toda a tua arte a desenvolver, que são trabalhos lindíssimos. Além de ser bonito, né? Tem Tem uma carga certas energética. programações, certas programações dependendo daquilo que tu codificas, né? O pessoal está aí a entrar, mas vou já dando contexto. Portanto, os cristais, o reino mineral, num modo geral, tem capacidade de recepção de informação, armazenamento de informação, envio de informação, transmutação de informação, dependendo daquilo que a gente codifica. Portanto, quando nós usamos esse tipo de tecnologia para potencializar uma forma de pensamento, isso é muito usado. Por exemplo, há pessoas que, em vez de passarem só reiki com as mãos, passam através do cristal, está a potencializar aquela Sim, forma de pensamento e porque ampliar o trabalho. amplifica. É como o É, mago quando usa a varinha, não é? Pronto. pois, é um exemplo. Então, basicamente, é tecnologia que a gente já usa, porém, a gente já a tem internamente, mas as pessoas não se apercebem que, por exemplo, o telemóvel que a gente está a usar agora, para se comunicar um com o outro, se a gente for ao chip do telemóvel, esse chip é composto de quê? Cristais. Então, esse chip é composto de cristal, quartzo, está codificado para esta função, assim como o computador também, a televisão também. Todos os aparelhos que têm chip têm cristal de quartzo Relógio, para fazer essa função, éticas, relógio, tudo. Hoje em dia a sim, tecnologia tudo não isso. iria sobreviver se não fosse pelos quartzos. Então, o que é que acontece? Quando a gente abre a pineal ao meio, a pineal é um órgão que nós temos no centro do nosso cérebro, o que é que nós temos dentro da pineal? Cristais de quartzo e tem silício também. Então o que é que acontece? É tecnologia que a gente já tem internamente e a telepatia é o mesmo que o Wi-Fi, 5G, Bluetooth. Por isso que os pensamentos para os cientistas são consideradas ondas rádio. São ondas rádio. A única diferença entre um Wi-Fi, 5G e formas de pensamento é a frequência, é o padrão ondulatório, o padrão de onda dentro do espectro eletromagnético que a gente conhece do universo, que na verdade conhecemos bem nada. Menos de 1% é o que a gente vê e menos de 1% é o que a gente já captou pelas tecnologias, mas há bem mais do que isso. Portanto, isto para dizer. Também da Esta é a própria função dos. estabilidade da constituição, não é? Dos cristais. Neste caso, pronto, falando mais do quartzo.
pelo seu Sim, formato, mas nós conseguimos ver isso em diferentes tipos de cristais e pedras, até pela pirite, por exemplo, não é? Na sua forma uhum, cúbica, bastante estável. exato. Então é interessante porque as pessoas acreditam no Wi-Fi, mas não acreditam na magia, que é a mesma coisa. É uma programação enviada, as pessoas não veem o Wi-Fi. O Wi-Fi é magia, porque é uma informação que as pessoas não veem, mas que está a ser programada, codificada na tela do telemóvel, da televisão, do que quer que seja, dependendo da programação dentro do chip, dos cristais, Aliás, etc. Então, desculpa essa é a interromper, base. se nós conseguíssemos ver as radiações, portanto, se fossem visíveis, a radiação tão desarmónica, não é, no nosso corpo, em prol de a harmonia que causa, por exemplo, uma grelha de cristais ou outro tipo de formação em termos de pedras cristal, por exemplo, isto agora pegando aqui um bocadinho naquilo que estavas a falar, por exemplo, não é, quando falamos de Stonehenge, por exemplo, para mim, pessoalmente, foram as primeiras formas de grelha de cristais, de pedras, que o ser humano instituiu, não é? Que fez. Porque aquilo tem um propósito de concentração energética de tal tamanho, e, portanto, são as pedras, os pedregulhos, digamos assim, de Stonehenge, pedras sarsen, que são constituídas maioritariamente, portanto, é um tipo de granito, por quartzo e silício também. Não é? Nós já vemos, portanto, já há milhares de anos aquilo está assim muito camuflado, mas, portanto, não só Stonehenge, também há um sítio em Israel também com esses formatos concêntricos, portanto, concentram a energia toda para potenciar uma intenção de há milhares de anos, as pirâmides, como tu sabes também, não é? Então, é tão interessante perceber que às vezes as pessoas olham para as grelhas de cristais, olham para aquilo que nós falamos dos cristais e parece tudo muito místico e não tem, não tem nada de místico, não é? É a Exatamente, ciência. exatamente. É, falta ainda muito entendimento, claro. Pois, é que não é só os cristais, é todo o reino mineral. Uma rocha possui dentro da sua composição química diferentes. Aliás, portanto, cada rocha tem diferentes composições químicas e isso dá-lhes diferentes propriedades fisioquímicas dentro da sua estrutura cristalina. Portanto, isso confere diferentes funções na Tá? magia, diferentes programações, dependendo da pedra que a gente vai usar. Tá? Portanto, o tema aqui vai ser cristais, mas mais especificamente dar a conhecer também um pouco da trabalho, ou talvez até mesmo invenção. Eu não sei se Olha, pegaste isso, inventaste, experimentar aqui, mostrar um pouco o trabalho da Benny e já agora apresentar a Benny, né? Dos mais recentes staff aqui da Escola Harmonia Viola, apresentar um então, pouco e fala um bocadinho sobre então, ti. conheci o João o ano passado, ingressei na escola o ano passado e fiquei muito, muito grata por conhecer o João, todos os ensinamentos também que ele me trouxe. Então também foi com muita alegria que este ano comecei a fazer parte do staff, portanto, da Harmonia Viola e eu, portanto, já faço grelhas de cristais desde 2019, finais de 2018, inícios de 2019. Eu sempre fui super conectada, portanto, com a parte da espiritualidade desde muito jovem e com os cristais começou, não é? Aquelas coisinhas, ter um cristal aqui, um cristal ali, começar a meditar com cristais, que, portanto, comecei também a amplificar muito mais as minhas percepções com a utilização dos cristais e, portanto, eu trabalhava no ramo da hotelaria, totalmente diferente na época, sim, na parte spa, e então surgiu com uma colega a fazer aniversário e eu comecei a construir uma grelha e comecei, tanto, olha, e ela, portanto, essa pessoa em particular, quando recebeu a grelha, ela, pá, emocionou bastante, sentiu-se super energia, etc. E eu percebi que havia ali algum trabalho
para ser explorado, alguma coisa assim a ser explorada com este agregado, com este conjunto de cristais. E pronto, o tempo foi passando e, portanto, conheci uma pessoa no Brasil, portanto, eu já ia fazendo espontaneamente as minhas, não tinha conhecido ninguém em Portugal na época, e conheci uma pessoa no Brasil que já fazia. E é tão interessante perceber a conexão, certas coisas que ela, portanto, eu depois aprendi, já fazia instintivamente, não é? Intuitivamente. Então, só, portanto, ali lapidar umas coisinhas, mas cada pessoa tem o seu próprio método, tem a sua própria conexão com os cristais, então, pronto. A partir daí, comecei a fazer, a divulgar, a fazer para mim, móveis e fixas, e comecei, portanto, a vender, a divulgar. As pessoas começaram a sentir bastante a energia, então foi todo um início, muito mais na altura do Covid, por exemplo, comecei a vender as grelhas. As grelhas de cristais são magníficas, são composições harmónicas e um trabalho muito bonito que eu faço. Portanto, na composição, dependendo do tipo de cristais, o formato da grelha, a intenção que é colocada, ela vai atuar. Portanto, ela atua através de métodos de ativação próprios, vai atuar no campo morfogenético da pessoa. Depois, portanto, há um desdobramento daquela energia na malha cristalina do planeta, portanto, nós estamos aqui, não é? E elas fazem, portanto, a grelha é como se ficasse uma duplicata, não é? Na malha cristalina, e depois, com a potência dos quartos, com a potência dos cristais, da intenção, dos códigos de luz, etc., essa energia ainda vai desdobrar para lá da barreira de frequência, portanto, a nível cósmico. Então, é toda uma rede que se agrega em função daquela intenção que se está a colocar para a pessoa, seja ela amor incondicional, amor próprio, prosperidade, trabalhar em termos também de manutenção e limpeza energética. Então, dependendo do propósito, assim também vai ser a nível de formatos das pedras a utilizar. E também posso dar aqui só um paralelo, um parênteses, que é também dependendo da intenção com que se trabalha. Portanto, os cristais são como nós, humanos, não é? Nós não somos uma coisa só. Às vezes somos muito tutores a dizer: a pirita é para a abundância, é para atrair prosperidade financeira. E é muito mais do que isso. A pirita é super versátil e pode ser utilizada não só para essa parte, mas para também fazer uma manutenção de relações muito mais diplomáticas, quando uma pessoa é muito explosiva e precisa de trazer a diplomacia para a sua vida, ou então, por exemplo, serve também até a nível de proteção energética. A pirita também acaba por fazer um bloqueio os cristais são seres humanos. Os cristais também têm a sua consciência, ok? Eu acredito nisso. Não é uma crença que eu imponho, é? Cada um acredita no que acredita, mas têm ali, como o João disse, armazenado muita informação, e como têm uma estabilidade em termos de composição, não é é mais fácil hackear um ser humano do que hackear um cristal, por exemplo. Pronto. Mas voltando aqui, tanto à parte do multifacetado de que são também as pedras. Por exemplo, falando na pirite, retomando aqui a pirite, só para dar aqui um exemplo. A pirite, não é? Ela é cúbica, de sua natureza cúbica. Então, como o cubo é muito estável, tudo o que é trazer estabilidade à pessoa, tudo o que é enraizamento, pode-se utilizar a pirite desta forma, neste formato cúbico. Mas, por exemplo, se a pessoa tiver saído de uma relação tanto amorosa ou passar por alguma situação familiar muito trágica, digamos assim, ainda tiver as emoções muito estabilizadas, a pirite, por exemplo, em formato coração,
portanto já tem esta lapidação, ela vai ajudar a trazer estabilização também a nível emocional, ok? Não é só a parte dos quartos rosa, etc. A pirita também tem essa função. E se for utilizar, por exemplo, em agregado, ela vai trabalhar tudo o que são questões de grupo. Portanto, tudo o que é drusas, tudo o que são assim agregados, eu utilizo muito para o coletivo. Portanto, uma pessoa que está, imagina que é uma pessoa que foi promovida no seu trabalho e que está a ter dificuldade em lidar com o seu entorno, não é? Devido à sua promoção, de estatuto, etc. Então, pode utilizar um aglomerado para ajudar nessa parte diplomática no trabalho. Okay? Então, é muito interessante perceber que as pedras têm mais do que uma função, podem ser utilizadas de diferentes formas e é realmente muito bonito. Ora, só aqui ver, depende da... Vai ser difícil acompanhar, portanto, sim, para respondendo à pergunta, as perguntas é melhor ser no balãozinho, porque conforme entra a gente, está sempre a subir o chat. Tá? Portanto, no curso de cura quântica, geralmente não, sempre, explico uma forma de abertura de portal com os cristais, que no caso até é bem mais simples, porque não é preciso saber a função de cada cristal, ou o potencial que cada cristal tem, porque todo o reino mineral, todo o cristal, rocha, etc., já faz essa função, porque todos eles acabam a amplificar as nossas formas de pensamento. Então é uma forma de abrir portal, estabilizar portal. Porquê? Da mesma forma que há pouco explicaste que o teu trabalho, a forma como é codificado, acaba frequencialmente a passar além da barreira de frequência, daí a gente começar a captar realidade extraterrestre, etc., fora do simulador, essas coisas. Na abertura de portal é a mesma coisa, funciona da mesma forma, porque está ali estabilizado algo, seja pela geometria sagrada, seja pela posição dos cristais, etc., que vai potencializar um pedido ou nós mesmos captar de uma forma muito melhor. Por isso que já fiz o teste, pelos vistos o Tiago também fez semelhante e de certeza que muita gente já fez, numa meditação, colocar um cristal na testa e, dependendo da sensibilidade de cada um de nós, aquilo facilita bastante a projetar, captar telepaticamente, evidência, telepatia, o que for. Tá? Não estou a dizer com isto que qualquer um chega, deita, põe um cristal na testa e isso vai acontecer. A pessoa tem que se desenvolver nas meditações para que isso ocorra. E mesmo assim, não é toda a gente que vai captar. Então, no caso, a Benny explora isso de uma forma muito mais específica, então já vai a característica de cada cristal, que é coisa que eu não aprofundei. É interessante aqui. Portanto, o processo... Estamos nessa pergunta, né? Ou já tínhamos falado das duas anteriores? Falei. O processo ainda não falei sobre ele. Falámos então o que são grelhas de cristal, né? Como é que funcionam. Pronto. Então é isso. Agora é falar um pouco sobre o processo de criação de uma grelha. A nível de criação, eu preciso sempre portanto, do nome completo da pessoa, data de nascimento e com essa não preciso de mais informação, só com essa informação vou começar a captar a energia da pessoa, ok? Entro em, portanto, meditação, canalização, queiram chamar. E nesse processo eu vou receber a informação do que é que aquela pessoa está a precisar naquele momento, ok? E também o que vai acontecer é que eu vou começar a receber mensagens, portanto, da espiritualidade daquela pessoa, ok? Então eu psicografo, portanto, eu escrevo e depois portanto, junto à grelha, vai sempre a mensagem, a utilização dos cristais em específico que utilizei, o porquê de eu ter utilizado e também a nível de formato da grelha, o porquê daquele formato ter surgido para aquela pessoa portanto, de forma muito específica. Então, a nível da concretização da grelha, quando eu depois já tenho a intenção e, portanto, a informação a nível de dias, eu começo a selecionar os cristais. Quer dizer, aliás, os cristais é que começam a querer vir. Não sou eu bem que os escolho. Eles é que começam a querer vir para a grelha.
E depois, quando eu sinto que realmente a grelha está estabilizada, é aquele formato, então aí procedo à parte da colagem e depois, posteriormente, faço então a ativação. Portanto, aí é aquela parte que eu expliquei anteriormente. E pronto, e é isso. A energia ela fica a reverberar. Há pessoas que ficam a perguntar: mas e a grelha de cristais depois fica quanto tempo ativa? Ela fica ativa. É como os cristais. Nós não perguntamos aos cristais há milhares de anos que eles estão aqui no planeta, estão sempre ativos. A única Sim. coisa que pode acontecer é, por exemplo, a pessoa notar que está a energia da grelha a desvanecer um pouco, então pode colocar a energia solar. É a única coisa que eu aconselho. Uns minutinhos, eles recarregam e a energia fica continuadamente, portanto, ativada. Convém sempre a pessoa ter a grelha num local onde haja uma conexão, portanto, mais periódica, digamos assim, para que a energia, portanto, haja esta conexão, ok? Não é para ter a grelha lá num canto e esperar que as coisas aconteçam, obviamente, não é? Então, Onde ter? é Geralmente aconselhas onde assim, ter a. qualquer, pode ser no quarto da pessoa, pode ser na sala, pode ser no hall de entrada, ok? Desde que não seja Desde num que lugar seja não lugar esquecido. esquecido, nem na casa de banho, porque a casa de banho por si só é drenante, não é? A energia dos canos, etc., é drenante, então não convém. Portanto, Sim, a casa de banho é uma zona de descarrego de energia e já agora aproveito para quem realmente leva isso a sério e sabe que isso tem uma influência, então uma técnica simples de Feng Shui, fechar sempre o tampo da sanita e fechar a porta da casa de banho quando não se está a utilizar. Isso é básico. há muita gente que se calhar não sabe. É bom sempre referir, é bom sempre referir. E então, pronto, para além disso, não tem assim mais nenhuma especificidade. Às vezes perguntam-me: Benny, a grelha é para mim e se eu puser na sala, está mais pessoas a olhar para a grelha. Não tem mal nenhum, ok? Porque aquela grelha está sintonizada para aquela pessoa. Aliás, também já tenho feito grelhas para o ambiente familiar, portanto, para uma família, ok? Também já me tem acontecido, portanto, não tenho qualquer problema. Se a grelha é feita por uma pessoa em particular, estar as outras ali a ver a grelha. Okay? Não tem sigilo nenhum nesse aspecto. Okay? Sim. E também posso falar, se quiseres, sobre aqui um bocado o formato dos cristais. Não sei se queres explorar também essa parte. Olha, já agora, tens um exemplar, tem um deste aí, né? Tenho, eu não sei por Se houver causa, algum, por causa algum aqui do. exemplar, Não sei se conseguem ver por causa dos comentários. Portanto, este aqui esta aqui é, portanto, para prosperidade financeira, abundância, também tem aqui conexão, tanto conexão espiritual superior, como também amparadores mais terrestres, e a concentração de energia com as pontas de quartzo voltadas para o centro. E isto também é sempre muito importante perceber que, dependendo do objetivo que temos na grelha, as pontas de quartzo podem ser utilizadas. Portanto, seja para dar força à parte central da grelha, se aí for o núcleo da ação, portanto, se aí for onde está a energia mais concentrada, então para dentro, que é para essa energia ficar concentrada, ok? E subir. Se for para na grelha haver mais um movimento expansivo, ok? Imaginando que a pessoa, por exemplo, precisa de trabalhar a parte da comunicação. Então, imaginando que há um lápis lazuli, isto agora estou-me a lembrar, não é? Há um cristal, uma pedra lápis lazuli no centro, então nós vamos querer colocar a ponta de quartzo, por exemplo, para fora, porque a comunicação é para o exterior, então queremos estar a dar essa energia para o exterior, por exemplo. Se na grelha a energia pretendemos que ela tanto seja concentrada como depois seja potenciada para o exterior, então assim é usar determinados, por exemplo. Okay? Atenção que isto pode ser utilizado, vocês podem fazer por vocês mesmos, em grelhas móveis, colocando os cristais e colocando a vossa intenção. Ok? Então,
Por falar, já agora a Sofia falou em arte, mandou-me bem porque fiz logo lembrou-me aqui de coisas que ligam diretamente com o teu trabalho e a importância de usar a arte na magia. Ah, primeiro, é preciso entender que a arte, se a gente for a ver bem, é a forma mais próxima que a arte, seja ela qual for, hein? Se pode ser desporto, pode ser música, pode ser desenho, o que for de arte, é a forma mais próxima que a gente tem, sem contar, obviamente, com as práticas internas de uma meditação, um yoga, etc. É a forma mais próxima que a gente tem de se conectar à nossa essência, aquilo que as pessoas chamam do eu sou, do espírito. Porquê? Porque quando estamos a fazer arte, não estamos a pensar nos problemas do dia a dia, na matriz de controle. Então, a gente está a fazer fluir. Essa informação vem de onde? Está a fluir, está a canalizar. Então, isso é arte. Então, é uma energia harmónica de criação feminina. Toda a energia feminina é uma energia de criação, arte, não é? Que está a ser usada e isso vai ter um outro efeito, um outro potência, por exemplo, na magia. Porque tu tens muito nas técnicas da magia, na alta magia, a abertura de portais, tudo isso, tu tens o como se faz, tudo bem. Só que depois há muita gente que tem medo de explorar isso e tem que ser assim, tal, 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 isto é regra, dogma, tal, 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 e tem que ser à risca, seguido passo a passo. Não, há certas coisas que realmente não tem como desviar porque tem a ver com proteção energética e a forma como realmente se abre e estabiliza um portal. Mas é extremamente importante, além disso, adicionar aquilo que é a nossa arte, por causa daquilo que a gente falou há pouco. Então é uma outra vibe que está ali, uma outra energia que está ali a ser trabalhada. Porque como é que eu estou a fazer aquilo? Com todo o amor e carinho, com toda a minha criatividade, a minha arte, a minha canalização, que é uma criatividade. Então, que energia é que está a ser impregnada naquele trabalho para tal pessoa, seja à distância ou presencial? É essa energia. Tem outra potência. Então, obviamente que depois de tudo estar estabilizado, as pessoas podem adicionar mais símbolos, mais velas ou cristais, o desenho, a geometria empregada na posição das próprias velas ou cristais, etc, etc. Então, se vocês forem a ver, no trabalho da Benny, já é diretamente uma cruzada com a outra, porque isto é arte. Mas é uma terapia, é uma forma de terapia, é uma codificação que está ali no propósito, dependendo de qual for, dependendo da grelha, dependendo do propósito, que já vai os dois Sem dúvida, João. envio. Uma programação e uma arte. Extremamente importante. Então, na cura quântica, por exemplo, apesar de não ser necessário, eu faço questão de dar exemplos e trazer sempre aquilo que as pessoas chamam de magia cerimonial. Onde, ok, tem a base, esta é a base, não deve desviar daqui. Mas, adicionem o que quiserem. Retirar, não. Mas, fazer, até porque cada um eventualmente acaba a desenvolver uma forma diferente de trabalhar. Canaliza uma forma diferente de trabalhar. Acaba sempre a ser diferente. Até mesmo uma pessoa, eu, não vou fazer igual todas as vezes. Acaba sempre E qualquer coisa que agora, muda. Né? Então isso é arte, é isso que é ser um e pegando criador. nisso que tu acabaste de dizer, perguntam muitas vezes, Benny, mas tu não repetes grelhas? Já me perguntaram assim, eu queria aquela ali. E eu, não, aquela foi daquela pessoa, com aquela energia. Eu, desde 2019, a fazer grelhas, e olha que já tive, graças a Deus, grelhas a irem para a Colômbia, para a Rússia, para o Luxemburgo, para a Polónia, para a Espanha, graças a Deus, assim, essa expansão. E eu não repeti nunca uma grelha, nem dá para repetir, porque cada pessoa é um universo. E eu, quando estou ali a canalizar aquela energia, nem que eu quisesse repetir, eu conseguiria. Não dá, não dá. Não ia lembrar. Porque quem cria já faz tantas diferentes, não se vai lembrar como é que era exatamente aquela que a gente fez, sei lá eu quando. Né? Não dá, não dá mesmo, sem dúvida. E, e é isso, Né? por exemplo, agora também pegando um bocadinho na parte do formato dos cristais e o formato das pedras, que também é importante, por exemplo, se nós utilizarmos uma esfera que é mais de amplificar, portanto, uma esfera e um ovo, não é? São parecidos, mas não tem nada a ver. A esfera amplifica, o ovo contém energia. Então, aqui no formato também é importante dos próprios cristais, como eu estava a dizer. E outra coisa muito importante, que as pessoas também têm muita crença negativa
em relação aqui às caveiras de cristal. Tudo o que é assim caveira, as pessoas têm muito receio e têm ainda muita crença. E porquê? Porque também levamos uma lavagem cerebral no subconsciente de que, não é, os símbolos de veneno, tens a caveira com a cruz, coisas radioativas, não é? Essas coisas assim, tudo ali em termos de Ah, programação. E a caveira é consciência. Quando nós queremos ampliar consciência, quando nós queremos trabalhar com a nossa consciência, não há nada melhor do que trazer o formato de uma caveira, por exemplo, para trabalhar a parte. pois, é que para já não há símbolos bons nem maus. É aquilo que a gente codificar para que o símbolo funcione, é aquilo que vai fazer. Então não há símbolos maus. Pentagrama invertido não é um símbolo mau. Cruz invertida também não é. É aquilo que a gente programar, porque o que conta no símbolo é o POC no ato de usar o símbolo, ou seja, o padrão da onda consciencial, ou seja, o que é que estás a pensar no ato de codificar o símbolo, é aquilo que vai estar programado, ou seja, os símbolos são formas de pensamento codificadas em geometria sagrada. Tá? Então não há símbolos maus. Por exemplo, pentagrama invertido, que é muito estigma, muito dogma. A católica fez o favor de inventar um monte de tretas também sobre esse símbolo, para meter medo. Mas, quando vais ao gajo da Wicca, um gajo qualquer, que não tenha conhecimento sequer que a católica existe, quanto mais, não sabe dessa programação, né, psicológica, então vais-lhe perguntar para que é que ele usa aquilo pentagrama invertido. Porque nós na Wicca, pentagrama é os 4 elementos, água, fogo, terra e ar, depois em cima, depende das escolas, pode ser espírito ou éter, que na verdade o espírito encontra-se no éter, então vai dar um pouco ao mesmo, e quando usamos o pentagrama invertido é para receber energia, os elementos, de espírito para mim. Quando eu uso para cima, sou eu que estou a enviar da minha energia para o meu eu sou, para o meu espírito. Então não há símbolos bons nem maus. É aquilo que programar. Tá? A caveira é a mesma coisa. Se formos a ver a quantidade. Essa é outra. A quantidade de significados que um símbolo tem. A caveira é muita coisa. É a igualdade e respeito. Porque para dentro somos todos iguais, independentemente da cor de pele. A caveira é a mesma. A mudança, porque é a morte. A morte é a mudança, é o fim de ciclo e início do outro. Então, a morte não existe da forma como as pessoas pensam, porque na verdade a vida continua. Pode até ser só, ok, descartando o corpo físico e continuando no plano astral, mas a vida continua. É uma forma de vida também. Até porque há muito mais além do que isso. Então é isso, é mudança, é renovação, é a eternidade, é a ancestralidade e, por consequentemente, sabedoria. Né? Para alguns, até vida significa, por exemplo, os caçadores. É a vida, é o troféu. Ele caçou, é o troféu, é aquilo que lhe alimenta, é o que dá vida. Né? Então, pode ser muita coisa. O renascimento espiritual, através da morte em vários sentidos, né? A transmutação, tem vários significados. Então é muito interessante também ver para além dos dogmas, para além dessas crenças, tudo o que tem significado. E já agora o que é que eu acho para falar? A importância e o porquê, né? De saber, primeiro, desprogramar todas as influências energéticas anteriores e como programar e o porquê de se programar os cristais e a limpeza dos cristais de vez em quando, do ponto de vista, seja da abertura de portais, seja do teu trabalho. Isso é parte importante. É assim, os cristais, para nós que trabalhamos com eles, é importante os desprogramar. Portanto, desprogramar porquê? Porque sabendo a sua proveniência é muito mais fácil. Sabemos que se é, portanto, em mercado fair trade, como é que é extraído o cristal, ok? Não sabendo isso, é muito importante desprogramar, porque se um cristal é retirado e extraído, por exemplo, com recorrência a dinamite, vai causar impacto no próprio cristal. Se é extraído em trabalho escravo, então, ou trabalho infantil, pronto, todas essas memórias que ficam ali de sofrimento. Seja, entretanto, formas de pensamento do vendedor. Portanto, tudo o que é até chegar, desde a extração até o cristal chegar a quem trabalha com ele,
convém ele ser desprogramado e depois programado com a intenção e também limpo. A limpeza, ela pode ser feita de várias formas, dependendo também do tipo de pedras. Por exemplo, se for tudo o que não seja turmalina, pirites, cianites, galenas, excluindo esses, ok? Podem lavar água corrente, se for água da praia, água do rio, etc., melhor ainda. Estas que eu te falei é que não, porque desfazem-se, e também a selenite. Portanto, desfazem-se, não gostam de água, ok? Para os cristais todos e esses que não gostam de água, então é, por exemplo, se tiverem uma placa de selenite, colocá-los em cima, que a selenite é autorregeneradora, né, limpa. Se for, por exemplo, uma esfera de selenite, aí já conseguem colocar muito mais cristais, porque a esfera, como eu estava a falar, amplifica a energia, então amplifica a limpeza, ok? E há quem também goste de peço desculpa. Há quem goste de também colocar à luz da lua, à luz do sol, ok? Portanto, É. Sim, por acaso é como eu faço. Os cristais que eu uso, aqueles específicos para a abertura de portal, eu só tiro do canteiro pronto. quando os vou usar. Ele está ali sempre a levar com todas as condições climatéricas. Então, Sol, chuva, as fases da lua, está e sempre lá. Então só tiro para aproveito. utilizar, Então é volta a pôr excelente. a Quem luz. tem essa oportunidade, eu não tenho, moro em apartamento, então, por exemplo, hoje, como teve a chover muito, eu tirei alguns cristais e pus lá fora para receber a água também da chuva, que é bastante bom. Mas é isso, a parte da limpeza, a parte da desprogramação, programação, depois com a intenção, é muito importante. Entretanto, também estávamos a falar também de turmalinas e cianites, etc, não é? Portanto, não sei se conseguem ver aqui. Elas, tudo o que seja pedras assim, também com, parece camadas, não é? Também gosto de trabalhar quando é situações mais emocionalmente, que não é preciso ir tão lá ao fundo e que a pessoa tem que fazer o seu processo camada por camada. Então, como elas próprias são constituídas assim, também vai ajudar a trabalhar a pessoa camada a camada, até a pessoa conseguir trabalhar aquilo que tem de trabalhar, não é? Cá dentro. Portanto, vai descascando tudo até ir lá. Se por outro aspecto a pessoa precisar trabalhar e retirar algo mesmo, ok, já não aguenta mais, é uma situação que tem que vá basicamente purgar e trabalhar, aí tudo o que seja pontas, tudo o que seja nada que seja polido, tudo o que seja ainda muito em cru, digamos assim, não é? Portanto, tudo o que seja em bruto, aí vai tirar Sim. assim tudo mais lá do fundo logo de repente. Então, é Sim. formato, o Diz. formato, a composição, não é? Tudo interessa no momento de constituir a grelha e de depois trabalhar aquilo que é preciso trabalhar com a pessoa. E isso sente-se em termos de canalização, quando eu estou em canalização e sinto que aquela pessoa, por exemplo, está a passar por um momento muito difícil, precisa trabalhar, imagina, amor próprio, então eu já sei, eu só vou começar a colocar portanto, pedras roladas, que é para ir trabalhando a coisa muito suave, que a pessoa ainda não está preparada para ir lá mesmo. Então, cada caso é um caso. Sim. Pois é isso, é a importância de desprogramar e limpar os cristais antes de os programar para o propósito. No fundo é isso, imaginem o que é alguém que está a minerar, o que é que está a pensar. Tem problemas na família, o que está a pensar no dinheiro que vai fazer com o cristal. Tudo isso são formas de pensamento que estão a ser codificadas ali. Por isso que se costuma dizer que as drusas são mais puras, têm mais vibração, mais energia. No entanto, os cristais não deixam todos eles, mesmo os mais lapidados, não deixam de ser excelentes desde que bem limpos, desprogramados. Né? No entanto, uma rocha, uma pedra, quanto menos lapidado for, tem os génios da natureza intactos nela. Sem dúvida, Né? sim, sim, sim. A nível
Daí que a gente sente a diferença vibracional, para quem tem sensibilidade, uma drusa, uma rocha natural, uma pedra normal, seja ela qual for, comparado a um cristal Aliás, demasiado lapidado. eu tenho, É eu mais tenho bonito muito para os olhos, né? fascínio por esses que são assim. Até posso ir buscar um, se não se importarem, que eu já agora perdi. Já agora ver aqui as vossas perguntas lá do A outro lado. mim fascinam estes. É verdade que eles recarregam com a energia solar. Sim, olha, acabámos de falar isso. Uma das formas de desprogramar e recarregar e reenergizar os cristais nada mais é que deixá-los no seu ambiente, ou seja, colocar na natureza, pôr na terra, deixá-los levar com chuva, sol, os ambientes todos, Eles os estados da lua todos. no seu É ambiente isso. natural. Qual a melhor forma de energizar? Sim, é isso que a gente acabou de dizer também. Sofia colocou mais ou menos a mesma pergunta. Deixá-los no ambiente da natureza, passar pelos climas todos. Qual a melhor forma de energizar? Pelo Sol, Lua ou Terra? A junção Bem, dá para fazer todos, né? Porque se deixares na Terra já é leva isso com o Sol e com a mesmo. Lua. Sim, sem dúvida, sem dúvida. A única coisa que eu iria dar aqui uma ressalva é se puderem não guardar, isto também não quero cá colocar crenças, mas se não puderem guardar, portanto, evitar de guardar em recipientes de plástico, eles agradecem imenso, que eles detestam. Detestam. Tudo o que seja artificial. E até mesmo não artificial, por exemplo, se estiver envolvido em resina, como os orgonitos, etc., aquilo aprisiona o elemental desse cristal ali dentro, porque não deixa a frequência sair dali. Não deixa de ser Exato. um aprisionamento. Tá? Então, isto pode ser estranho para muita gente, mas para quem se conecta e sabe comunicar telepaticamente com os cristais, com o reino vegetal, etc., etc., existe esse feedback. Então, plásticos, artificial e resinas, envolvido em resina, aprisiona o, Vou só o fazer aqui um à elemental. parte, Né? eu sei que estás só a fazer respostas nas caixinhas, mas a Helena Já respondi. ela diz, esse cristal que falaram trabalha por camadas. Todos os que sejam mesmo por camadas, minha querida. Aqui, esta turmalina, como é por camadas, vai trabalhar por camadas. A cianite, tudo o que seja pedra que seja constituinte em camadas, ok? Ela está a perguntar como é que se Pois, chama. não sei se será a turmalina que ela está a referir ou a cianite azul. Eu mostrei estas duas. Esse daí. Ah, não, não é. Não é cianita azul, ok. Como é que é o nome técnico para a vassoura de Ai, bruxa que é parecida à eu só cianita? conheço Vassoura como de bruxa, sabes vassoura de qual é? bruxa também, sim, sim. Não sei, eu não- Ah, ok. Sabes que eu, em termos dos nomes e das quantidades, portanto, como eu uso muitos cristais, eu não me cinjo muito em decorar o que é que eles fazem, eu sou muito mais de ir buscar intuitivamente aquilo que eles me pedem e depois até vou confirmar. Tenho, pronto, olha, até tenho aqui isto tudo perto. A Bíblia dos Cristais, quem quiser saber mais sobre cristais é ótima, temos várias literaturas. Também a Vânia, a Súria Cristais, a Vânia também tem um livro muito bom de cristais. Então, eu não me perco muito nos pormenores de saber de cor, eu escolho e depois faz-me sentido. E é muito interessante, vai sempre bater certo, é muito, muito giro. E são literaturas boas, vocês podem adquirir e realmente ficarem a saber muito, muito. A Judy foi uma mentora exímia dos cristais, então é muito bom. De nada, Helena. Sim. Temos aqui também sobre o Sim, formato. Acho que até já falámos um falaste um pouco sobre isto. O formato que é e se lapidado, é bruto, se é rolado. sim, O que é que queres dizer com rolado? Lapidado? sim, portanto, que nós acabámos de falar, não é? De se for aqui, por exemplo, uma ponta de ametista para fazer uma transformação mais brusca, mais, não é? E se for assim rolado, pronto, vai fazer essa transição, essa transformação de forma mais suave, por exemplo. Ok? Portanto, sim. Depois, aqui o formato, até o formato oval, portanto, aqui é uma cornalina, o formato oval é muito da criação.
A cornalina também tem muito a ver com a parte do feminino, tudo o que é questões muito ligadas ao feminino. Se for aqui a parte de projetos criativos, aqui ao Val, uma pirite também. Então, Sim, isso, né? sim. Tinta Há uma negra, questão uma aí. salsa. É isso, sim, Diogo. Tal e qual. Como pode ter acesso aos cursos? Os cursos, os tópicos estão no site, para quem tem interesse em perceber quais são os tópicos abordados e quais cursos é que nós temos, está lá tudo no site e o site está aí no link da descrição. E a inscrição é só pedir pelo DM, ou mensagem direta ou pelo e-mail, o e-mail e eu envio a ficha de inscrição para o e-mail. Isso é simples. Uma questão aí que muita gente sabe disso também, que é normalmente não se deve trazer pedras, cristais para casa, deixá-los estar na natureza. Eles também são sentidos harmonizados. Por outro lado, é preciso entender o seguinte. Há algumas pessoas, quando passam por cristais que estão à venda em lojas, etc., como aconteceu, por exemplo, com o Tiago, os cristais chamam a pessoa e querem ir para casa com aquela pessoa. Então, é importante separar as coisas. Qual é o ambiente lá na casa? Não é? Quais são as formas de pensamento da pessoa? Então, um cristal vai preferir estar na natureza. Mas, se for uma pessoa como o Tiago, ou uma pessoa que faz trabalhos como a Beni, a energia, a conexão, o amor que é dado às pedras e o cuidado, porque a gente também põe sempre as pedras na natureza quando é possível e quando dá, trazemos para casa, para o trabalho, para as grelhas, etc, etc. Existe uma grande diferença. Mas sim, geralmente é deixar na natureza e respeitar. Tá? Portanto, quando nós trabalhamos a nossa energia, já é ao contrário. Eles querem trabalhar Isso connosco, eles chamam-nos. Né? Então, existe uma Isso diferença também grande. acontece Sim. muito comigo, até, por exemplo, na construção das grelhas. Às vezes eu tenho aqui os cristais que é para trabalhar com as grelhas e às vezes a grelha não está a sair, não é? Às vezes pode ser por processos da pessoa, já me tem acontecido de eu dizer à pessoa, olha, neste momento não é o momento para criar a tua grelha, estás a passar ainda por processos e a pessoa confirma que sim, pronto. E outras vezes o que acontece é eu tenho aqui cristais meus e do Tiago, né, da nossa coleção, e às vezes nenhum destes que está aqui, que eu compro para ir para as grelhas, chama e de repente aqui, já me aconteceu várias vezes, na minha coleção, querer, ok, é para vir para a grelha, e eu coloco, também faço esse desapego, porque também estamos a trabalhar. Não posso trabalhar todos os que tenho na minha coleção eu não posso trabalhar. Mas também estou a praticar o desapego nesse sentido e ele vai trabalhar com uma pessoa que está a precisar naquele momento. Então também é bonito quem está com esta conexão perceber isso e fazer esse movimento. Não é? Porque nada é nosso. Não é? Sim. Sim, às vezes, quando a gente se conecta e acessa a informação da pessoa, o ancoramento diz logo, não é para trabalhar essa pessoa para já, dar tempo. Seja nas terapias, às vezes há alguns cursos mais avançados que a pessoa pode ainda não estar capacitada, as grelhas, seja o que for. Lembro agora que aconteceu, por exemplo, estavas a tentar canalizar uma informação, a grelha para a Renata não saía nada, não era para fazer. De repente, quando ela chega a Portugal, aí já acessou o campo da pessoa com uma nova atualização, mais leveza no campo da pessoa, e aí fez mais sentido fazer dentro daquela programação que era a frequência em que a pessoa se encontrava. Porque poderia não estar tão bem ou alguma questão lá dela no Brasil, vai para cá, o ar é outro, outra frequência, e aí já flui o trabalho intuitivamente. Isso é interessante, E porque isso simplesmente não acontece. flui. E, por exemplo, já tem acontecido, logo no meu início, por exemplo, quando, pronto, não é? Iniciei, por exemplo, eu escolhia, fazia, etc. E acontecia-me, por exemplo, que havia pedras que não queriam estar lá. E eu, às vezes, porque eu achava que ficava bem e que era bonito, logo no início, eu punha-as lá. E vocês sabem o que é que acontecia? Muitas vezes, ou, por exemplo, a gata desviava-me a grelha antes de eu a colar e aquilo nada,
Ou então, também já me aconteceu, esta foi uma só, aconteceu-me de eu colar aquele cristal no centro, deixar a grelha num sítio, portanto, plano, não havia hipótese de haver ali um desvio, a porta daqui do sítio onde eu faço as grelhas fechada. No dia seguinte, a pedra do centro escorreu para baixo. Ela não quis ficar ali. E eu assim, bolas, pá. Não. E a partir daí, não, eu respeito muito mais esse movimento, atualmente então, pronto, né, obviamente, mas é muito assim, eu tenho que sentir que aquele alinhamento é o alinhamento para a pessoa e só a partir daí eu procedo à colagem. E, por exemplo, só para também fazer aqui já uma curiosidade, até mesmo quando eu comecei no início, vocês não sabem aquilo que eu penei para conseguir comprar uma cola que eles gostassem. Porque, tipo, não é qualquer cola. E então tive que penar muito, experimentar várias, até que eles disseram: Ok, com esta sentimos aqui confortáveis, estás a respeitar aqui a química da coisa. E é muito interessante. Às vezes parece conversa de maluquinho, mas é muito perceber e ter validar estas intuições e o trabalho é realmente muito especial. Muito especial. Sim, pois é. Pronto. O maluco é relativo, porque aquilo que as pessoas desconhecem tendem a achar estranho, não é? Mas o mundo, o universo é muito mais do que os cinco sentidos, não é? Então, se as pessoas não trabalharem além dos cinco sentidos, nunca vão compreender a telepatia, a magia, a telecinese, os cristais, nada. Nada daquilo que elas próprias já estão inseridas sem saber que é o universo. Então, é perceber como é que o universo funciona. Estava aqui uma pergunta qualquer. Que cristal é que se aconselha melhor para usar ao pescoço? Isso vai depender do teu momento atual. Portanto, eu não sou daquelas pessoas que têm crença que tu não podes usar ao pescoço uma turmalina. Eu não tenho essa crença. Tu estás num ambiente denso, se estás a precisar, a única coisa que eu recomendo é que A turmalina é qual? É sim, é negra? negra. A única coisa que eu recomendo é que se tu puderes ter num pingente uma turmalina e uma selenite juntos, para se irem autolimpando, porque a turmalina, tudo o que é pedras negras, elas absorvem, ok? E ao absorverem, o que é que tens que fazer? Limpar diariamente. São pedras, tudo o que seja pedras mais negras, limpar diariamente, ok? Por isso é que não se aconselha muito ter acima da cintura. Mas se a pessoa tiver o cuidado de limpar regularmente, não deixa de ser um amuleto de limpeza e Exatamente. proteção. Agora vai. Quem não tiver essa É isso, paciência, olha, usa no bolso, é isso, cintura para é baixo. isso. Mas vai depender do momento que a pessoa está a passar e o que é que pretende, não é? Mas pode ser um quartzo rosa, uma ametista. Se for, se for pelo universal, quartzo faz tudo. O quartzo é um cristal mestre. Então, nesse aspecto, é sempre bom ter. Um, dentro daquilo que a gente chama de abertura de portal, que o pessoal fica sempre a pensar em Harry Potter e sei lá, mais o quê, para dar um contexto para que depois expandir melhor a consciência nesse sentido. Então, portal apenas é um fluxo facilitado de energia. Só isso. Portal é isso. Fluxo facilitado de energia. Ou seja, tudo no universo é um portal. Né? Então, eu estou aqui na sala. Qual é o portal, no caso humano, desta sala para eu poder sair desta sala? É a porta. Pronto. Então, para este corpo, aquele é o portal. Mas tudo o que está aqui na sala é um portal, porque na parede também atravessa informação. É um portal também. Mas é para o Wi-Fi ou outras frequências que atravessem a parede. Então, tudo é um portal. O que muda é o nível percentual. Os chakras são portais. Porquê? Porque naquela zona específica ocorre um fluxo facilitado de energia, uma troca de informação maior, mais abundante. Enquanto nas outras partes do corpo, não tanto. É um portal.
Né? Então, é isso que é um portal. Quando se fala em portal, não temos que pensar sempre em Star Trek, Star Wars e que abre uma porta que também são portais, porque tu inseres ali e agora sim o fluxo de energia é facilitado para tu poderes passar para uma outra realidade. São portais também. Mas portal não tem que ser necessariamente visual, até porque muitos portais que se abrem, a maioria dos portais que se abrem, não são visíveis ao olho do ser humano. Portanto, mais uma vez, vamos falar outra vez do espectro eletromagnético. Este ADN, este corpo, capta apenas um espectro limitadíssimo dentro do espectro eletromagnético do universo, que é aquilo que a gente chama de luz visível, que é as cores que a gente vê e a mistura entre elas, que são apenas as 7, vai do violeta ao vermelho. Ultravioleta e além disso, e infravermelho e além disso, a maioria dos seres humanos não vê. Quem vê, então tem mediunidade visual. Porquê? Porque é abduzido, é colocado o implante, ou não, porque já pode ter sido implantado numa vida anterior, o corpo astral é o mesmo, portanto, reencarna, vem já com o implante no corpo astral, já vem com mediunidade visual. Então, é um cristal, é um implante. O implante são cristais, é um chip, né? É isso que as pessoas não entendem, que é colocado perto na pineal para abrir a percepção visual dentro do espectro eletromagnético e aí sim a pessoa consegue ver os desencarnados, ou os elementais, ou auras, ou o que for, que tudo isso é rastreado e pode ser visto, porém não por este ADN, por esta raça humana. Até a cor muda quando a gente troca de corpo. Portanto, por exemplo, quando eu estou nas naves lá em cima e a gente tem esta brincadeira de troca de corpo, tem uma conversa, troca de corpo outra vez, tem outra conversa para entender um pouco como a minha personalidade muda no outro corpo e como visualmente as cores mudam. Por exemplo, essa história dos buracos negros, isso é coisa do humano. Para algumas raças, eles veem branco, são buracos brancos, que faz mais sentido porque o que está ali é energia, é luz. Né? Então, nós vemos negro, algumas raças não. Né? Então, é isso que é o portal. Fluxo facilitado de energia. Assim, expande melhor as possibilidades dentro dos nossos pensamentos, do nosso raciocínio, do que é que realmente é isto que a gente está a falar dentro daquilo que é um portal, seja na alta magia, na grelha de cristais, porque a própria geometria sagrada empregada, ou seja, a posição dos cristais, da forma como a Beni faz, é geometria sagrada, é um portal que está a ser aligerado. Porquê? Porque os cristais vão potencializarem muito o fluxo energético dentro do quadro. Dúvida, e acaba por ressonância auxiliar a pessoa a estar num estado harmónico, no caso. Então, Exatamente. olha, que bonito paralelismo. Podem enviar aí mais perguntas, porque agora podemos dar aí um espaço também para o pessoal desenvolver até mesmo outros temas. Podem perguntar o que quer que seja dentro da espiritualidade. E tu, Ben, se quiseres desenvolver aí algum tema, alguma coisa que queiras dizer. Sem pensar. Se fechar, olha, fechou, que eu não faço ideia quanto tempo é que duram as lives, que às vezes dizem que é só 1 hora, outra vez disse que afinal dá mais, da outra vez achava que só dava 1 hora e afinal deu por acaso mais, vai ser não sei. uma horinha que estamos aqui, que nem dei por o tempo passar, sou sincera. Muito, muito rápido. Tá. Então, Como posso retirar o chip e ascender? Já estamos a falar de coisas diferentes. Não é? Uma coisa é a remoção de implantes, outra coisa é ascender. Ascender só significa não voltar a reencarnar. Então, ascendeu, não voltou a reencarnar, decidiu não voltar. Os implantes, os pactos, os contratos, as magias e tudo isso têm diferentes níveis de resolução. Então, há diferentes níveis de resolução contratual, até mesmo dentro dos implantes. Portanto, primeiro nível de resolução contratual, os decretos. Só verbalizar a quebra dos contratos, dos implantes, etc. Vai limpar tudo? Não. Vai limpar qualquer coisa. Quando os decretos não é suficiente,
A segundo nível de resolução contratual, a meditação. Já eleva mais a vibração, já vai dar para limpar mais coisa. Quando a meditação não é suficiente, o ancoramento. Chamar o ancoramento completo, está lá no site, é só chamar. Na tab que diz escola, ou funcionamento da escola, uma coisa assim, está lá, é só pegar, fazer copy-paste para as vossas notas e chamar o ancoramento todos os dias. Porque é que já vai limpar mais coisa? Porque tem, dependendo da equipe que a gente chama no ancoramento, tem diferentes funções e diferentes capacidades, como por exemplo o comando temporal, que tem acesso às várias realidades paralelas, os nossos, que é os nossos fractais, realidades paralelas, os clones do umbral e fazer a faxina nisso tudo. Então, isso é um outro nível de resolução contratual. Quando o ancoramento não é suficiente, é aí que entra o conhecimento antigo que se perdeu das oferendas. Fruta, licores, carne, etc, etc, que há muitos tipos de oferendas. Porquê? Porque às vezes para resolver um contrato e afastar ou quebrar o contrato com o vínculo com essa entidade, às vezes exigem a moeda de troca, a paga, as oferendas. E depois tem outro nível de resolução contratual final, que é a alta magia. Saber como abrir, estabilizar portal, fazer os pedidos, mexer com magia e daí fazer a faxina total, incluindo tudo isso, com as oferendas, com o ancoramento, etc, etc, que é o tipo de coisa que não dá para explicar aqui como é que se faz, é o que eu explico no curso de cura quântica. A abertura de portal para fazer essa... Que inclusive há pouco tempo nas limpezas fizemos em grupo, uma coisa grande, teve muito mais força. Foi muito bonito, foi muito impactante, por acaso, um grupo. Vou-me tirar o chip e ascender. Ascender é outra coisa, é não voltar a reencarnar. E isso é só crença, ou seja, entender que ninguém te pode obrigar a reencarnar. Então a pessoa decide não voltar, ascendeu. O problema é que as pessoas não estão preparadas para as manipulações que ocorrem no plano astral, porque as pessoas não entendem que a matriz de controle é multidimensional. Se fosse só desencarnar e de repente expandir a consciência, então ninguém caía na armadilha encarnacional, ninguém... Porque, repare, o plano astral, aquilo que a gente chama do mundo dos mortos, que é onde está o corpo astral nosso, ele está dentro da barreira de frequência, ou seja, também tem amnésia na mesma lá. Está dentro do simulador quântico Terra. Então, não é suficiente. A pessoa tem que acessar frequencialmente a ativação do corpo astral superior, pouca gente sabe da existência disso sequer, a ativação do corpo criogénico, e aí sim, sair do simulador, sai da barreira de frequência e aí lembra-se de quem realmente é antes de ter vindo parar aqui à Terra. Portanto, só com as técnicas corretas de respiração alquímica é que ocorre a ativação, por causa da própria engrossamento do cordão de prata, ocorre a ativação do corpo astral superior, corpo criogénico, e com a ativação do corpo criogénico, assim faz com que depois, numa projeção, a gente possa utilizar esses corpos. Porque a primeira exomatose, que é a saída do corpo com o corpo astral inferior, não é suficiente. Tem um limite X até onde pode chegar, que é o cordão de prata, não estica nem a sequer até metade da distância até à Lua. Então não chega nem sequer à Lua, não sai do simulador quântico Terra. Enquanto que quando ativa o corpo criogénico, está na nave, consegue alcançar distâncias que com o corpo astral inferior não consegue. E aí começa a visitar outros planetas, começa a visitar outras naves até, interagir com várias raças. Por isso que eu digo, eu e já muitos alunos, andar nas naves já é normal para nós. Tá? Então a gente usa este corpo, lá fora os outros corpos, e vai assim. Então a ascensão tem diferentes níveis, porque a ascensão não é só ficar no plano astral terrestre. Há mais. Só que a pessoa tem que ter consciência que há mais. E alcançar os requerimentos para sair do simulador, que é... E estar também desprovido das crenças e de situações que podem pegar por aí para fazer voltar também. Estar livre de crenças e de situações que eles podem utilizar para nos fazer voltar. Pois, exatamente. É essa que é a questão. Religião, familiares, etc. Tudo. O apego, a culpa, o medo. O problema é que as pessoas, quando desencarnam numa frequência baixa, o implante, que se a pessoa tiver implantado, essa é a importância de remover os implantes. Há um implante que ativa, apaga a memória das pessoas e coloca vidas
memórias de vidas holográficas a pessoa nem sequer teve. É aí que a gente começa a descobrir pelas hipnoses, pelas regressões, a quantidade de gente que acha que foi nerd numa vida anterior. Olha o peso na consciência de alguém que acredita numa programação dessas. Reencarna com um karma pesado, apaga karma de que nem sequer é dela e está aqui perdido. Então é necessário entender todas essas manipulações, essas programações para poder realmente Olha, seguir adiante. vou só aqui ver locais que recomendas onde comprar cristais, Elizabeth. Olha, assim de repente que eu me lembre, tens Jami online, que eu sei que tu és lá de cima do norte, por isso online, um casal alentejano, e também tenho a certeza que eles compram fair trade. Também tens a Súria Cristais, ela também trabalha muito com cristais portugueses e tens o Key Crystals também. São os três assim que eu agora de repente me estou a lembrar, que é mais fácil online para ti. E o I Am Brune 11, dormir com cristais algum específico ou depende do que procuramos? Depende sempre do que procuras, mas lá está, se quiseres ter assim uma noite mais tranquila, sem dúvida alguma, uma selenite debaixo da almofada. Se for mesmo para ter debaixo da almofada, uma selenite. A selenite conecta, portanto, a estados muito subtis de consciência, então é perfeito. Auxilia também quem quer fazer também projeção astral, também acaba por auxiliar nesse aspecto. Exato. Há aqui uma perguntinha para ti, João, que é qual o objetivo de nos fazerem reencarnar? É simples. Quando terminou o auge da Grande Guerra de Orient, a guerra armada, os conflitos continuam a existir, na verdade, mas quando se conseguiu parar com a guerra armada, onde se conseguiu parar de usar bombas quark, durante a Grande Guerra de Orient, foram mais de 2000 sistemas solares destruídos só dentro do braço espiral de Orient, fora o resto dos setores da galáxia, como Pegasus, Cassiopeia, não foi só Orion. Quando se parou com essa história em Orion, e foram e se decidiu o que fazer com os soldados, os militares envolvidos nessa guerra, muitos deles já estavam desarmonizados, negativados. Agora tínhamos assassinos de guerra, gente com traumas por causa da guerra, e inserir essa gente de volta à sua sociedade estelar respectiva era demasiado complicado. Era o mesmo que termos que aceitar na nossa casa alguém completamente desarmonizado. A harmonia na nossa casa ia baixar. Né? Então foi aí que se decidiu usar os mundos com barreira de frequência. A barreira de frequência que é o que faz apagar as memórias das pessoas quando se encarnem nesses tais planetas com barreira de frequência. Os planetas exílio ou prisão ou com barreira de frequência como a Terra são apenas 37 no braço espiral de Órion, totalizando a galáxia toda são 620 e tal, 630 e tal, por aí, não me lembro agora ao certo. Portanto, decidiu-se pegar nos exilados, colocar nos mundos com barreira de frequência, nos mundos com simulador, põe-se o corpo em criogenia e projeta-se numa realidade virtual, ou seja, saca o corpo astral do corpo criogénico, entra numa realidade virtual quântica, onde a realidade são átomos, esta realidade onde nós estamos a viver são átomos, portanto, quando a gente fala em simulador quântico, não é que seja os bits do sistema ou os pixels, não. É uma realidade quântica, virtual, composta por átomos como esta. Então, a princípio, o objetivo era apenas planeta escola, tentar dar ali um contrato de X encarnações, 10, 15, 20, dependendo do nível de negatividade de cada exilado, para ver se em algum momento essa gente se harmonizava e assim sacá-los do simulador, colocá-los de volta à sociedade estelar respectiva. Qual é que é o problema? É que estes loucos, os outros, que não quiseram compactuar com as diretrizes, as leis da Aliança Galáctica, a primeira diretriz que diz que não podes intervir nos mundos em quarentena, nos mundos primitivos, deixar que essa raça desenvolva sozinha. Então temos a Aliança Galáctica e temos o grupo dos rebeldes. O grupo dos rebeldes começou a ver um grande potencial nestes mundos com barreira de frequência, aproveitando-se da amnésia dos terráqueos que não sabem da sua origem, não sabem quem são, inserindo programações como religião, não têm direito ao céu,
olha que Deus castiga, se não consegues pagar nesta vida, tens que pagar na próxima, porque é o karma. O karma não existe da forma como as pessoas pensam, do tem que reencarnar. Então inseriu-se várias programações para jamais essa gente sair do simulador. E o que é que eles ganham com isso? Toda vez que a pessoa baixa a vibração, essa é a razão pela qual se inventa guerras, se passa desgraça na televisão, etc, etc. A matriz controle não te deixa, porque é o stress, o medo, o stress do dia a dia, ter que trabalhar para pagar contas. Está no trânsito, era suposto demorar 15 minutos, já vai em 2 horas, já está a putear o gajo da frente. Então, tudo isso, de modo geral, e reparem que não tem nada a ver com ser boa ou má pessoa, toda vez que a gente baixa a frequência, pode ser pelo stress, pelo medo, as nossas glândulas, todas elas, geram certos hormônios, aquela palavrinha que eu agora não posso usar aqui, que vocês sabem que as elites usam para o rejuvenescimento, etc, etc. Então, as nossas glândulas geram certos hormônios importantíssimos que, nas abduções, que as pessoas são abduzidas constantemente e nem sequer fazem ideia que são, porque eles apagam as memórias. Pode ser durante a noite no corpo físico, pode ser até durante o dia, a pessoa não se apercebe que eles apagam a memória, pode ser só abdução no corpo astral, não tem problema, porque o corpo astral também tem glândulas, também gera esses hormônios. Então é assim que eles sacam nas abduções esses hormônios, e esses hormônios servem para quê? Para o controle nutricional e reposição hormonal dos zetas, dos greys, dos draconianos, dos reptilianos, dos insectoides e de muitas raças humanas, humanoides, mamíferas também. Humanos extraterrestres também usam disso. Então, não é só chegar e reptilianos é tudo uma merda. Não. Tem gente boa e má em todas as raças. Humanos são os que mais abduzem os terráqueos, que é o SGS. SGS, Sinistro Governo Secreto, ou o DG, os Dirigentes Globais, ou Illuminati, Daí, ou o Governo Negro, daí, chamem-lhe o que quiserem. daí tens este Eles desdobramento também aqui nesta realidade de humano que escraviza humano, não é? Quer dizer, também, sim. Então o SGS, que sempre teve tecnologia bem avançada, muito mais, desde os anos 33, né? Desde os anos 33, que chegou ao ponto que o nosso governo, em paralelo, sem que o povo saiba, a tecnologia não está atrás da Aliança Galáctica. Em comparação em muitas das raças da Aliança Galáctica, até está muito mais à frente. Então, quando as pessoas veem OVNIs, e agora não porque é ter a holografia, o projeto do Lubin, é drones, é o caraças, mas antes mais de 96% dos OVNIs, dos avistamentos, nem sequer eram extraterrestres, eram humanos do SGS. Né? O SGS começou com o Quarto Reich, na época dos alemães, lá do Bigodinho, que eu também acho que não posso dizer o nome, quando foram... já agora o Quarto Reich não aconteceu depois do Terceiro Reich, como as pessoas pensam. É um projeto em paralelo, começaram ao mesmo tempo. Esse pessoal é que foi para a Antártida, começaram a fazer os contactos com os extraterrestres e daí baixar a tecnologia avançada em troco de quê? Vender a humanidade aos zetas. Foi o que o Eisenhower fez, vendeu a humanidade aos zetas. Em troca de quê? Tecnologia. Então, as abduções, a maioria das vezes, na verdade, são humanos que as fazem, nem sequer é extraterrestres. e tudo serve para, lá está, baixar a frequência, até porque a nível quântico, naquilo que tu focas, torna-se a tua realidade. Então, se o foco constante é desgraças, o foco constante, não é? É guerras, é isto, é aquilo, portanto, isso vai ser a realidade global. Isso vai ser... Sim. Ou seja, se a gente olhar para o destino de Júpiter, é bem quase aquilo que eles estão a mostrar. Esse filme é 98% real. Então é só juntar Star Trek, Star Wars, Destino de Júpiter, já agora o Avatar, só para entender o que é o corpo criogénico, o Matrix, a diferença entre o Avatar e o Matrix. A diferença entre o Avatar e o Matrix é que o Avatar, o corpo criogénico, é o dos humanos, o corpo Avatar é o da raça élfica, que é uma raça inventada pelo Torang, e está na mesma dimensão. O Matrix mostra o corpo em criogenia e o que desdobra é a consciência para dentro da realidade virtual quântica. Então este é o nosso corpo avatar temporário descartável. E agora, pegando aqui um bocadinho naquilo que estavas a falar, que é, portanto, implantar
memórias holográficas, etc., falsas, né, que estavas a falar no nível do astral, eles agora já estão a fazer esse projeto aqui, nesta realidade, não é? Com prisioneiros, com pessoas. Portanto, Exatamente. né, às vezes Quando as pessoas acham podem dizer estranho assim, essa. ele está a viajar na maionese, não é? Mas quer dizer, já está a acontecer também aqui e eles querem implantar isso aqui. Podes até explicar um bocadinho, não sei se toda a gente já. Exato, portanto, essa tecnologia, quando eu falo em simulador quântico, é coisa que a gente já tem. Os Estados Unidos, agora, a proposta até já vai avançar para a frente, que daí adiante já não vai ser nem prisões, nem prisioneiros. É pegar na pessoa, suposta prisioneira, colocam um VR ou um capacete ou um implante ou o que seja, um coma induzido para fazer a transferência da rede neural para uma realidade virtual onde para nós passa 3 minutos, 3 horas, dependendo da programação, e para aquela pessoa não é uma experiência está-se bem de 3 horas. São 80 anos na percepção daquela pessoa a passar por processo de lavagem cerebral até que deixe de ter o comportamento que tem aqui. Né? Qual é o problema? Se eu manipular esse simulador onde a pessoa está inserida, eu posso inserir programações e desgraça para que jamais essa pessoa saia do simulador, nunca mais desperte e aproveitar e saque-lhe os hormônios conforme a sua frequência vai baixando. É um sono indefinido. Né? Então, do ponto de vista do nosso corpo criogénico, que está em 6D, já que as pessoas falam que o plano astral é 5D, então o plano astral está dentro da barreira de frequência. Consciência apagada, então o corpo astral seria. O corpo astral não, o corpo criogénico seria um 6D. Né? Do ponto de vista do corpo criogénico de 6D, uma vida aqui de 80 anos, para eles é mesmo 3 horas e meia, depende. Tá? Ele está a ter várias experiências ao mesmo tempo, que são os nossos fractais, que é as nossas realidades paralelas. Até porque há muitas que também participam quando já foram abduzidas, etc., não é? Parece que ficaram 2 horas fora e depois quando voltam foi 2 dias, 3 dias, muitas delas. Sim. É que o tempo, a percepção do tempo vai variar conforme a densidade da dimensão onde se encontra. Toda a vez que a gente muda de dimensão, a percepção de tempo muda. Toda a vez que a gente sai do planeta, a percepção de tempo muda. Por exemplo, 8 horas de sono, que é as 8 horas de sono convencional. Isso equivale a vários dias no plano astral, vários dias de atividade. Então, como é que este cérebro vai estar a comportar e fazer a transferência de informação, a tradução, sim, tradução da informação de tantos dias em 8 horas? Não dá. Essa é a razão pela qual a gente capta apenas flash. Um flash até aqui, de repente já não estou no hotel, já estou na praia, de repente teleportei-me, já estou na cidade, nada a ver. Então, são apenas flashes de atividade no plano astral, que são vários dias. Como é que eu sei, como é que é? Como sabemos qual é a nossa raça no corpo criogénico? Então, era o que eu estava a dizer. Primeiro, há que fazer a ativação através das respirações. E isso é um processo. Depois, praticar as saídas do corpo para fazer a ativação não, para utilizar o corpo astral superior ou o próprio corpo criogénico. Então, é assim que as pessoas sabem qual é a sua raça-origem. Porquê? Porque saem fora do simulador, saem fora da barreira de frequência e começam a ter as lembranças de quem realmente são. E aí ocorre um download muito maior quando volta para o corpo físico, são as lembranças de quem realmente somos fora do simulador. E que raça somos. Somos não, tudo é temporário. Até aquele corpo é temporário. Vocês não são um corpo. O corpo é um veículo. Né? Então, até o corpo criogénico, apesar do corpo criogénico representar o vosso último corpo biológico antes de terem dado início ao ciclo encarnacional no simulador quântico Terra, aquele também é um Provisório. corpo provisório. É um veículo. O que nós somos é consciência. A gente pode trocar de corpo. Então é assim. Ou isso, ou estar à mercê de um médium que capte por ti qual é a raça do teu corpo criogénico. E isso vale o que vale. Porque há muito picareta que inventa, só para fazer dinheiro,
que capta isto, capta aquilo, portanto não tem grande interesse, a não ser que a pessoa realmente confie na pessoa. Portanto, a proposta mais interessante é cada um de nós captar por nós mesmos, e já tem vários alunos que já captam, já sabem qual é a sua raça ou origem, né? Mas dá para retirar os chips do corpo astral através de orações. Há bocado expliquei que existem diferentes níveis de resolução contratual. Depois é reveres o vídeo, que isto depois vamos fazer o upload disto no YouTube, para não estar a repetir informação. Tá? Sim, E mais coisa. estamos dentro do jogo com o Avatar. Pois. O que é que acontece? O corpo criogénico, apesar da realidade ser 6D fora do simulador quântico Terra, não deixa de ser um simulador também, do ponto de vista de quem? Do espírito ou do eu sou. Ou seja, toda a realidade bariónica física de 9D para baixo, que até 9D é físico palpável, como aqui, hein? O plano astral é físico. Quantas vezes a gente não teve já a sensação plena, as sensações, tudo como se aquilo fosse físico? Porque é, não atravessam paredes com o corpo astral. A não ser que sejam paredes desta realidade física. Mas se a parede estiver na mesma frequência e for uma parede astral, está na mesma frequência que vocês, então não vão Por isso atravessar. é que também às vezes por ressonância acontece situações que está o corpo astral em grande sofrimento, dependendo, não é, do que está a acontecer, e aqui no corpo, neste corpo, a pessoa capta e sente-se mal e está também em sofrimento e não percebe o quê. É. Pronto, o que eu estava a dizer é que basicamente o corpo criogénico também está num simulador. A realidade 6D é um simulador do ponto de vista do eu sou. E do ponto de vista dos filhos paradisíacos, todas as realidades do eu sou, da mônada, da supramônada, tudo isso são simuladores quânticos do ponto de vista dos filhos paradisíacos também. Simuladores dentro de simuladores, né? Que a gente está a repetir o processo aqui. Se eu agora pôr este corpo dentro da proposta lá dos Estados Unidos e entrar numa realidade virtual quântica, mais um corpo em criogenia, mais uma infradimensão, é isso. As pessoas não estão a saber sair. As pessoas só estão a mergulhar cada vez mais fundo, mas saber verticalizar é mentira. Estão a fazer o oposto Agora da é verticalização. metaverso, faz a tua vida toda no metaverso e estás ali naquilo. Yeah. Ora, numerologia. Quando é que os cristais deixam de saber o seu Nunca, propósito? nunca. É assim, Só quando o cristal deixar de exatamente, existir. vai depender de muita coisa. Imagina que isto aqui era um gerador, não é? Partes a ponta. O propósito do cristal gerador, não é? Ele já fez a sua função, mas aquele cristal continua a funcionar para outro propósito. Então vai ser por ti, se tu quiseres ir descartá-lo, entre aspas, na natureza, né? Devolvê-lo à natureza, podes fazê-lo, ok? É sempre bom. Ou então podes utilizar para outras coisas, porque até os cristais que nós temos acesso são pedras partidas de um cristal maior, então ele não deixa de ter a sua função por ser dividido, ok? Agora, há certas lapidações e há certos propósitos que sim, quando o cristal se parte, deixa de ter, mas está sempre a funcionar. O cristal está sempre a funcionar. Cristal ou pedra, não é? Está sempre a funcionar. É É recarregar. exato. Tá? Então, penso que está fixe. Se houver Não, alguma coisa que 22 queiras e falar. 22, acho que Tá? Pronto, terminamos assim em grande com a numerologia. Alguém perguntou aí também a numerologia, como funciona, tal, tal, tal. Basicamente, isso são apenas programações dentro num layer, né? Numa programação do simulador. Por exemplo, a astrologia é isso também. Tu reencarnas, tens ali uma programação de algo. Quando a pessoa se verticaliza, salta dessas programações, salta do personagem, deixa de viver o personagem. Então, a astrologia deixa de funcionar com ela, ou seja, faz um entendimento astrológico, ver o que é que vai acontecer para o ano, daqui a um mês, etc. Deixa de funcionar com a pessoa. Então, saltou da programação da astrologia, que é aquele layer, aquela camada dentro do simulador, das programações do simulador. Depois tem a numerologia.
Pode funcionar também pela numerologia. Vai haver, eventualmente, deixa de funcionar pela numerologia. Então são layers dentro da programação do Também simulador. É só vejo isso. a numerologia, não sei se estou errada, mas também vejo como um tipo de comunicação, assim como a geometria sagrada é um tipo de comunicação, a numerologia também pode ser um tipo de comunicação. Não, estava a dizer do ponto de vista de fazer previsões, o que é que está Ok, para vir para mim. ok. Aí a gente salta da programação. Por isso que a astrologia e a numerologia não funcionava com os Uhum, grandes mestres de antigamente. Vários alunos nossos já fizeram o uhum, teste e deixou de uhum. funcionar também. Sabias que o movimento dos astros é derivado de conjuntos? Está bem. Olha, Rómulo, como é que é? Tudo fixe ou o quê? Eu acho que é isso. Acho que Bom, estamos aqui é isso, uma hora sim. e meia. Calma agora Está para ótimo. terminar. Tá Um bom. Então, grande grande abraço, fiquem bem e a gente vai deixar o upload lá no beijinho YouTube grande a depois. todos. Tchau, Beijinho. tchau. Tchau. Fiquem bem.